Quando falamos em estabilidade da gestante, qual é a primeira coisa que a gente deve lembrar ao tratar da estabilidade da gestante? O que eu posso dizer a vocês no que tange à estabilidade da gestante? Acho que a gente tem que ir lá no comando constitucional. E indo ao comando constitucional, a gente então consegue trazer a base dessa estabilidade, que na verdade é uma garantia de emprego. Então, o que a gente vai trazer num primeiro momento? Para falar da gestante, vamos lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, há uma base constitucional para o tema, mas está lá no ADCT. No artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Qual é o lapso temporal que a gestante, então, tem para a sua garantia de emprego? Então, vamos lá. A garantia de emprego da gestante, diz o comando constitucional, vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, vamos nós, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Primeira coisa logo que a gente deve separar, tudo depende de qual momento que você está sendo instado a demonstrar o seu conhecimento. Como muitos de vocês estudam para a prova da OAB, estudam para concursos públicos, normalmente quando a gente está falando dessa questão, a gente então, ao falar da estabilidade da gestante, a gente tem o lapso temporal definido no artigo 10, inciso 2, a linha B da CLT. Qual é o lapso temporal? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Primeiro destaque que eu trago é que se vocês estiverem se preparando para uma prova, sabe aquela prova que você tem que marcar um X? Prova da UAB primeira fase, prova de concurso público, por exemplo, de TRT, e tribunais, e provas objetivas, você deve se ater ao comando legal, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas, se você começar a se debruçar um pouco mais sobre o tema e sair pura e simplesmente do que está escrito efetivamente na Constituição, você vai perceber que a doutrina traz uma discussão de que o legislador, ao invés de ter falado desde a confirmação da gravidez, deveria ter usado a palavra concepção e não confirmação. Então tome muito cuidado, porque tudo depende do momento que você está sendo instado a demonstrar seu conhecimento. Eu sempre falo isso, tá? Então, se você está numa prova objetiva e letra da lei, você vai dar como certo o que está efetivamente escrito na letra da lei, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, marcou seu X na questão, garantiu o seu ponto, segue em frente. Agora, vamos sair do viés puro da letra fria da lei e vamos de fato entender o que a doutrina traz e como isso vai ser essencial para a nossa aplicação prática, concreta, uma aplicação de repente até para você usar em prova, mas não naquele xizinho letra da lei. Até pode ser uma questão que seja de uma prova objetiva, mas que demande ali um caso concreto, que você vai ter que analisar, e aí ele vai te perguntar se há estabilidade, se não há estabilidade, ou então uma questão que você tenha que discorrer, ou então aquele momento em que você esteja fazendo uma peça processual. Então vamos alargar esta análise. O que a gente vai perceber? Que, na verdade, quando se fala desde a confirmação da gravidez, aquela observação que os doutrinadores fazem, que deveria estar escrito concepção, acaba que quando você parte para uma aplicação do que efetivamente quis dizer o legislador, acaba que realmente a gente volta ao momento da concepção. Por que isso? Porque vamos imaginar, quando você olha para uma pessoa, dependendo de qual o período dela de gestação, você pode olhar mais ou menos assim, e a barriga dela já está um pouco maior, então ela deve estar mais ou menos com tantas semanas de gestação.
Só que tem gente que às vezes fica com uma barriga menor, tem outros que ficam com uma barriga maior, né? Outras pessoas, outras mulheres. Então, quando você olha no primeiro momento, você não dá para saber exatamente. E quando está na fase bem inicial, que ainda nem tem, né? O bebê ainda é muito pequenininho e ainda não faz, né? Não tem como você ter aquela questão que você olha e fala assim, esta pessoa está grávida. Então, como é que você confirma que uma pessoa está grávida? Ora, eu preciso da confirmação por um exame médico, porque este exame médico vai confirmar que aquela pessoa está grávida. Então, na verdade, quando o legislador ele colocou desde a confirmação da gravidez, ele quis dizer isso. Eu preciso estar aqui diante de uma confirmação de que realmente essa pessoa está grávida e quantas semanas ela tem de gestação. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está grávida e ela pega lá o seu exame, né? E ela olha lá, grávida, né? 5 semanas, 4 semanas de gestação. Se ela tem, então, uma confirmação por um exame e esse exame constata lá que ela tem 4 semanas de gestação, costumo dizer o seguinte, ela pegou o exame hoje, está grávida de 4 semanas. Ela está grávida só porque hoje ela abriu um papel? Não, né? Então, o que acontece? Quando ela abre lá o papel, tá lá o exame, ela olhou, aí tá escrito no exame 4 semanas de gestação, a gente retroage no tempo e ela de fato tem uma comprovação de que ela já está grávida desde 4 semanas atrás. Então, no fundo, o que acaba acontecendo? O comentário que os doutrinadores fazem, de fato, aquilo ali acaba se confirmando, né? Por quê? Porque você tem, de fato, nós vamos retroagindo até o momento, então, né, da concepção. Só que está escrito no comando constitucional confirmação ou concepção? Confirmação. Então, depende de que momento você está sendo avaliado. Esta é a primeira observação que se faz. Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, mas a gente já fez aqui um apanhado de como trabalhar com essa ideia e o que de fato traz a ideia desta confirmação, ok? Agora vamos pensar o seguinte, diante deste cenário, o comando constitucional só fala que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto e nada mais fala a respeito desta estabilidade, desta garantia de emprego atribuída à gestante. E aí começam as situações. O que acontece, né? Por exemplo, vamos lá imaginar que agora vamos imaginar o seguinte, hein? Como o comando constitucional só fala desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, você sabe que muitas coisas começam a acontecer na prática. E o que começou a acontecer? Imagine uma pessoa que estava no seu aviso prévio. Isso mesmo, lembra do Instituto do Aviso Prévio? Pode ser trabalhado, pode ser indenizado. E esta pessoa, durante o seu aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela tem a confirmação da sua gravidez. Então, o que acontece? Ela tem confirmada a gravidez e quando se avalia, caiu exatamente no momento em que ela estava no seu aviso prévio. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho uma situação que envolve, então, uma pessoa que estava no lapso temporal do aviso prévio e ela tem, então, a confirmação da gravidez, a gente já sabe, vai pegar lá o exame, vai voltar no tempo. Vamos imaginar, vou dar um exemplo mais prático para você identificar. A pessoa que pegou o exame, vamos lembrar lá, e ela estava com 4 semanas de gestação. Isso quer dizer o quê? Que ela volta no tempo 4 semanas e desde aquele momento, né, confirmado então, se ela tem um exame, abriu, está escrito 4 semanas de gestação, você retroage no tempo e desde 4 semanas para cá ela está grávida. E aí nisso, bate justamente no período que ela estava no aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Durante muito tempo essa questão foi objeto de polêmica, até que o que aconteceu? A jurisprudência já vinha, e a doutrina também, no entendimento majoritário de garantir a estabilidade para esta gestante, até que a CLT foi alterada e foi incluído na CLT o artigo 391-A da CLT. Aqueles artigos que têm letra, que foram incluídos depois. Então, o 391-A veio justamente dizendo, olha, se ela tiver confirmação da gravidez durante o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, é garantida sim
a estabilidade da gestante. Então, já havia uma tendência, né, majoritária na doutrina, na jurisprudência, até que a CLT foi alterada e hoje existe artigo 391A da CLT que no seu caput fala expressamente sobre isso. Ok? Então esse é um ponto bem importante quando a gente fala lá da estabilidade, né, da gestante. Uma outra coisa, aproveitando que a gente falou do artigo 391A da CLT, uma coisa também bem importante, bem relevante, foi que em 2017 essa alteração não veio com a reforma trabalhista, mas veio dias após a reforma trabalhista. Nós tivemos uma lei que alterou a CLT. E essa legislação que alterou a CLT foi a Lei 13.509 de 2017. Essa Lei 13.509 de 2017 trouxe algumas alterações na CLT. Veio dias após a reforma trabalhista entrar em vigor, né? A reforma trabalhista entrou em vigor no início de novembro e essa lei, então, 13.509, isso, deixa eu só conferir aqui o número dela, 13... Isso aí. Então, essa lei, que foi a 13.509 de 2017, ela é mais precisamente aqui, né, do final de 2017, de novembro de 2017. Então, o que aconteceu com isso? Nós tivemos algumas situações e uma delas foi o seguinte. Foi incluído, e eu vou aqui ler para vocês, estou com a legislação aberta e aqui eu vou fazer questão de ler a lei. O 391A ganhou um parágrafo único. E diz assim, o disposto no caput deste artigo, e o caput do artigo fala do quê? Da previsão, da garantia, da estabilidade da gestante. Acabamos de falar para aquelas pessoas que têm a confirmação da gravidez no curso do aviso prévio e fala expressamente do artigo 10, inciso 2, a linha B, do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e diz o parágrafo único aqui do 391A. O disposto no caput, ou seja, a garantia para a gestante, aplica-se ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Então, o que aconteceu? O 391A da CLT já tinha sido incluído na CLT em 2013 e trouxe estabilidade da gestante, fala claramente da estabilidade da gestante quando a confirmação se dá no aviso prévio trabalhado ou indenizado. Vem então novembro de 2017, incluem aqui em novembro de 2017 um parágrafo único para dizer, olha, aquele adotante, aquela pessoa que, aí ele fala expressamente, ó, o disposto aplica-se a empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda para fins de adoção. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala sobre isso, durante muito tempo, aí vale a gente acompanhar o que aconteceu dentro da esfera trabalhista. As pessoas às vezes confundem um pouco estabilidade da gestante com licença maternidade, tá? Então deixa eu só trazer aqui rapidamente um apanhado. Nós estamos falando da estabilidade da gestante e estamos até trazendo aqui uma observação muito importante, que em novembro de 2017 veio a Lei 13.509, incluiu um parágrafo único e disse, olha, aquele empregado, que adotar for o adotante, ele vai ter garantida aquela estabilidade que está referida no caput do artigo. O que se entende daí? Há uma polêmica, mas prevalece o entendimento, então, que hoje aquela estabilidade que a princípio era só para a mãe biológica, ela também foi estendida para a adoção. E eu quero que vocês percebam, eu fiz questão de ler o comando legal lá do parágrafo único do 391A, porque fala expressamente, ó, aplica-se ao empregado adotante que tiver a guarda provisória ali para fins de adoção
aquela estabilidade, o que está previsto no caput. Então, uma coisa importante, empregado adotante. Então, vamos aqui recapitular o que eu estava falando para vocês. Polêmicas à parte, qual o entendimento que prevalece? Que a partir então da inclusão do parágrafo único nesse artigo 391A da CLT, eu tenho a estabilidade da gestante também para adoção. E esta adoção, aí eu falo, tá? Algumas pessoas às vezes chegam a comentar e falam assim, mas Ju, já não existia isso? Já não tinha isso de ter sido estendido para adoção? Vamos parar aqui e recapitular. Aí vai meu comentário. As pessoas às vezes confundem estabilidade com licença maternidade. De fato, para fins de adoção, já tinha sido estendida a licença maternidade. E não é de hoje. Então a gente já tem, né? A gente teve uma alteração em 2013 na CLT e já tinha sido estendida, né, a licença maternidade também para fins de adoção. E essa alteração feita na CLT, desde 2013, já falava empregada ou empregador. Então, a adoção pode ser por homem, a adoção pode ser por uma mulher. E aí também, falando então nesse sentido, tem possibilidade de adoções conjuntas, ok? O objetivo principal agora não é a licença maternidade, é só deixar claro por quê? Porque algumas pessoas falam, mas isso já existe há muito tempo. Falei, não, vamos separar uma coisa. O que já desde 2013 tinha sido estendido para fins de adoção era então a possibilidade da licença maternidade, né, para então a hipótese de adoção. E aí o que aconteceu? Nós tivemos em 2017, novembro de 2017, com a inclusão do parágrafo único lá no artigo 391 da CLT, essa possibilidade, então, também de se estender a estabilidade da gestante também para o empregado, né, que for o empregado adotante. Então, o que aconteceu? Hoje, quando você fala em adoção, a adoção traz, então, a possibilidade, veja que não é mãe biológica e não é nem só mais por mulher, pode ser por homem ou então por uma mulher. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho uma adoção, eu posso ter a licença maternidade, né? Desde 2013, uma sequência de artigos na CLT 392, 392A, 392B, 392C, falando da extensão da licença maternidade ali para fins de adoção. E quando chegou em 2017, né? Falando então de 2017, novembro de 2017, com a inclusão do parágrafo único no 391A, salvo entendimento em contrário, mas ali prevalece então a interpretação do dispositivo que foi incluído, que foi estendida a estabilidade da gestante para fins também de adoção. Também esta mesma lei de 2017, que já foi citada, 13.509 de 2017, quando ela fala em adoção, tanto para licença maternidade quanto para a estabilidade da gestante, o que aconteceu? Quando a gente fala para efeito de adoção, tá? Antes, a redação anterior a 2017, quando se falava em adoção, se falava em adotar criança. E a mesma Lei 13.509 de 2017, que incluiu o parágrafo único no 391A, quando foi lá no artigo, né, 390, aí você vai lá no 392A, que fala da licença maternidade, ele foi lá e disse o quê? Que não é mais só para adoção de criança, é adoção de criança e de adolescente. Então, olha o estímulo que se trouxe aí pelo próprio legislador para efeito da adoção. Antes, primeiramente, foi lá no efeito da adoção e disse, você adotou uma criança, então você, mesmo não sendo mãe biológica, você terá, então, né, o direito à licença maternidade. Depois o tempo foi passando e disse assim, esta adoção, ela, de uma criança, pode ser por uma mulher ou por um homem, pode ser um empregado ou uma empregada, tanto faz. Vou garantir também da mesma forma a licença maternidade. O tempo foi passando e o que aconteceu? A adoção passou a ser estendida para efeito da licença, né, maternidade, não só para
para criança, mas também adolescente. Isso foi de novembro de 2017 para cá. E nessa alteração de 2017, o que eles fizeram? Estenderam também a garantia da estabilidade para fins então de adoção. Claro que aí a gente vai ter que substituir o evento parto, né, pela adoção. Então ele fala ali, o próprio artigo, vou voltar agora à estabilidade da gestante, ele fala assim: ao qual tenha sido concedido guarda para fins de adoção. Então eu tenho o termo de guarda e adoção, que logicamente, como não tem o evento parto, né, não vai ter o evento parto nem para licença maternidade e também não vai ter o evento parto para fins efetivamente da estabilidade. Então eu vou ter que adequar e, se for adoção, então trazer a ideia, né, da guarda, do termo de guarda e adoção, para poder compatibilizar. Claro que isso gera polêmicas, porque o legislador ele poderia ter sido muito mais detalhista quanto a isso. Claro que quando a lei não é muito, né, precisa quanto ao conteúdo do que ela quer automaticamente dizer, a gente sabe que isso começa a dar margem para uma série de polêmicas, mas o que eu posso dizer a vocês é que acho que esse é um bom tema, não só para efeito de provas, quando a gente pensa objetivas, mas também para as provas, né, discursivas, quem se prepara para a OAB, para a primeira fase, para a segunda fase, para concursos que caem em direito do trabalho, mas para a vida prática também, né, porque a estabilidade da gestante é uma delas, é uma das estabilidades que aparece muito no dia a dia. Então, esses foram alguns comentários que eu inicialmente pensei em trazer para vocês dentro, né, desse tema da estabilidade da gestante, mas digo o seguinte: não tem como a gente falar de estabilidade da gestante sem tocar numa súmula do TST, que é a súmula 244 do TST. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente começa a entrar na reflexão e na aplicação prática dos institutos, a lei não traz todas as respostas. E o que acontece quando a lei não traz todas as respostas? A gente começa a ter as famosas controvérsias. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então, nós começamos a ter polêmica, né, na doutrina, na jurisprudência, e aí aparece, então, né, essa necessidade da gente trazer aqui um olhar, né, da jurisprudência trabalhista. É que é muito comum quando o empregador manda o empregado, a gestante, né, embora, e vamos imaginar que ela não soubesse que ela estava grávida, aí é muito comum o empregador virar e falar assim: ué, mas nem você sabia que estava grávida, então como é que eu ia saber que você estava grávida? Quando eu mandei você embora, como eu não sabia que você estava grávida, então você não tem estabilidade. E aí essa foi uma discussão muito grande, até que foi editada a súmula 244, que no item 1 diz que quando, né, você tem a comprovação que a pessoa está grávida, então ela tem um exame que demonstra que ela está grávida, se ela sabia, se ela não sabia, se o empregador sabia ou não sabia, o desconhecimento do estado gravídico por parte do empregador, ele não afasta a estabilidade. Então, se ela tem um exame que comprova que no momento da dispensa dela ela estava grávida, ela é detentora da estabilidade. O TST já consagrou isso lá na súmula 244, no item 1, que eu acho que é bem importante aí para falar.